Um texto bem escrito tem características bem marcantes e eu vou listar 7 delas aqui hoje. Bom, a primeira característica central de um texto bem redigido é que você trabalha com uma ideia por parágrafo. Então, vamos olhar aqui um exemplo retirado do site UOL, que fala, né, de um incidente com um avião no Rio Grande do Sul em 2018, e perceba que o primeiro parágrafo vem com uma ideia, que é o lead, né, aquelas informações centrais. Depois o segundo parágrafo traz um pouco mais de detalhes, o terceiro parágrafo outros detalhes, e de modo que cada parágrafo se atém a uma ideia, né, a uma etapa da história que está sendo contada. Então, primeiro registre isso. A quebra de parágrafo não é exatamente pelo tamanho, o número de linhas que ele ocupa, mas pelo conceito de uma ideia por parágrafo. A segunda regra para você escrever um bom texto é evitar a voz passiva. Não significa que a voz passiva seja proibida. A voz passiva é apenas a segunda opção quando você puder usar a voz ativa. Então, um exemplo retirado aqui da Exame: a agricultura suspende exportação da BRF à União Europeia. Uma forma na voz passiva de usar isso que não seria muito adequada é: BRF tem exportação suspensa à União Europeia. Perceba que você usando a voz ativa fica muito mais fácil para o leitor acompanhar. Mas, de novo, você não precisa proibir a voz passiva. Você deve apenas evitar usar como segunda opção. Às vezes, para dar o destaque necessário, você acaba usando a voz passiva. Terceira orientação relacionada a um texto de alto impacto é cortar palavras. Aliás, o Carlos Drummond de Andrade já tinha, né, como uma frase célebre, escrever é a arte de cortar palavras. O texto tem que ter o tamanho que ele merece, né? E hoje a gente se confunde muito, porque a gente vê as orientações relacionadas a SEO e você acaba lendo por aí que o texto grande ranqueia melhor. Não é exatamente isso. O que ranqueia melhor é a página que retém o usuário por mais tempo. Claro, se o texto grande for lido até o fim, ele vai ocupar mais tempo, tomar mais tempo da pessoa do que o texto curto lido até o fim. Mas na prática, a gente sabe que muitas vezes o leitor entra naquele texto enorme, até se assusta com o tamanho do texto, ou não gosta ali do que ele lê no começo e acaba desistindo da leitura. Então, esse livro que você está vendo aqui na tela, o The Content Code, do Mark Schaefer, traz uma orientação bem legal relacionada a SEO. Diz o seguinte, concentre-se nas 3 ou 4 regras e máximas de SEO que realmente causam impacto no seu texto, no ranqueamento do seu texto na busca orgânica do Google. E não fica prestando atenção a todas as outras regrinhas, porque às vezes são muitas regras que não vão causar um impacto real no seu texto e acabam fazendo você escrever um texto pobre, um texto que o leitor humano não curte, porque ele está excessivamente preocupado com SEO. Então, preocupe-se com SEO, mas com aquela parte que importa do SEO. É o que diz no livro The Content Code e eu endosso essa orientação. A quarta regra de ouro aí para você escrever bons textos é usar frases curtas e de preferência com o mesmo tempo verbal. Quando você não está muito seguro sobre um texto, quando você não tem muita experiência em escrita, a recomendação central é: use frases curtas, use mais pontos do que vírgulas. Isso vai ajudar você a organizar as suas ideias. E ainda use o mesmo tempo verbal. Quer ver? No El País tem essa notícia aí de março de 2018 que falava da demissão da diretora de comunicação da Casa Branca, nos Estados Unidos. Perceba que os verbos ali mantêm uma linha coerente, né? Hope Hicks anunciou, então o verbo está no passado, né? Alegou que deixava o cargo também no passado, né? Um argumento que não convenceu, né? Também um verbo no passado, porque se você mistura tempos verbais não está errado, mas muitas vezes confunde
o leitor. Então é aquilo, se você vai contar um caso passado, mas com verbos no presente, mantenha, né, aquela linha de verbos no presente na maior parte do texto, ok? A quinta regra que você deve seguir para escrever bons textos é tomar cuidado com adjetivos. Às vezes a gente acha que para manifestar uma opinião com alto impacto, a gente precisa encher de adjetivos, e é justamente o contrário. Imagine que eu queira criticar políticos corruptos, né, e use adjetivos do tipo: são políticos corruptos, safados, desonestos, filhos da mãe, para dizer o mínimo, né? Isso é ok, você manifesta o seu sentimento, mas você não transmite tanta credibilidade quanto dizer: olha, a corrupção na política desviou X milhões de reais em tal região e esse dinheiro seria suficiente para manter em funcionamento 5 hospitais durante um ano. É muito mais impactante você argumentar e direcionar, né, até a sua opinião, o seu ponto de vista, com fatos, do que com opiniões, com adjetivos, né? Até porque os fatos abrem para debate, né? Alguém que pense de forma contrária também pode rebater com fatos, e aí você cria uma discussão em altíssimo nível. Portanto, adjetivos não são tão fortes quanto os fatos descritos. Veja esse exemplo aqui no Jornal do Brasil da Copa do Mundo de 2014, que noticia que a Alemanha humilha o Brasil e joga por terra o sonho do Hexa, né? Poxa, foi um 7-1, né? Uma maior goleada da história, e nem por isso o jornalista sai com adjetivos inflamados. Ele descreve da forma como deve ser descrita, usa um verbo forte, que é o verbo humilhar, mas não entra naquela loucura fanática e apaixonada que tiraria a credibilidade do texto. Sexta dica ou regra aqui: a linguagem tem que ser simples. Use a linguagem mais simples possível, termos muito rebuscados, termos que tentam, mostrar uma cultura geral que você tem, ou às vezes que você não tem, não ajudam em nada. Quanto mais simples e adequada ao público a linguagem, melhor o seu texto. E por fim, prefira o padrão ao extravagante. Tá? Você, em 99% dos textos, entre o bonitinho e o óbvio, você vai pelo óbvio, vai funcionar melhor. De vez em quando, num texto mais autoral, num artigo, algo assim, você pode fazer algo como fez a revista Época, aqui num artigo autoral, né? Rock e o popstar improvável. Mas isso é aquele 1% dos textos, né? A maioria vai sair pelos títulos óbvios, né? E pelo texto óbvio, bem escrito, mas, com objetividade, óbvio nesse sentido, né? Objetivo, conciso, informativo, convincente. Bom, essas regras todas parecem muito atuais. Aliás, são muito atuais, para falar a verdade. Só que tem um detalhe. Elas foram publicadas pela primeira vez nesse livro que você está vendo aí, Os Elementos do Estilo, né? E ela foi escrita pela primeira vez, ou publicada pela primeira vez, em 1918. Essa obra, portanto, tem 100 anos de vida. Escrever bem é uma necessidade, como registra esse livro, há pelo menos 100 anos. O livro depois foi revisto em 1935. De qualquer jeito, a boa escrita está aí orientada desde 1935. Escrever bem é uma necessidade de todos os tempos, em qualquer mídia, que a gente tem que perseguir. Eu citei os títulos aí, você vai ver aqui no nosso canal do Dino, que há um vídeo anterior que fala sobre títulos, não deixa de assistir. E não deixa de se inscrever aqui no nosso canal para receber atualizações, né, ficar informado de atualizações de novos vídeos que nós publicamos, sempre falando de comunicação, conteúdo e afins. Obrigado e até a próxima!